Opa, senhores, tudo certo? Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aí. Vamos para uma leitura bíblica aqui. Eu estava aqui arrumando, o celular ligou sozinho. Já vou aproveitar e fazer a leitura bíblica então. Já estamos aqui, né? Vamos ler Filipenses. Peraí, deixa eu pegar a Bíblia. Estamos de volta, senhores, e nós vamos ler Filipenses, isso mesmo, cara. Vamos ler Filipenses o que, Karatê? Vamos ler Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Coloquem aí, fazendo favor, para vocês acompanharem, beleza? Filipenses 2. Então vamos lá. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E eu vou ler aqui o modo de pensar de Cristo Jesus agora. Mas antes, vamos enfatizar algumas coisas. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês são fortes. Então só somos fortes por estarmos em Cristo Jesus e por estarmos unidos com Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Justificador, aquele que nos salva, aquele que nos ajuda, nos preenche, que nos levanta, que fortifica e fortalece a nossa fé, aquele a quem nós olhamos para poder seguirmos como exemplo, aquele a quem nos motiva todos os dias e falar, cara, Cristo passou por tentações muito maiores do que a minha e ele venceu. Então eu quero imitar a santidade dele, eu quero imitar o caráter dele, eu quero imitar a atitude e as ações de Cristo, porque ele é meu Salvador e é o mínimo que eu posso fazer pelo meu Salvador, que me salvou literalmente quando eu ainda era morto e quando eu ainda era pecador. E vocês participam do Espírito de Deus, porque o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Então assim, por estarmos unidos com Cristo Jesus, nós somos fortes. O amor dele nos anima e nós participamos do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros, que é uma atitude que nós devemos ter, de sermos bondosos e misericordiosos uns com os outros, com nossos irmãos, com o próximo. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Porque a igreja deve ser assim, a igreja, o corpo de cristãos tem que ser unido em amor e harmonia, em crença, em fé. Temos que estar unidos, sermos misericordiosos, temos que ajudar uns aos outros, de novo, sermos misericordiosos uns com os outros. Às vezes o que você está passando, o seu irmão já passou, você tem que ser humilde para escutar o conselho que vem dele, colocar ele como superior, colocar ele como maior do que você. Não é porque você já estudou, porque você já leu, viu algumas coisas que você é superior às pessoas, não. Se coloca como inferior e deixa que a pessoa seja superior a você, e aí você consegue aprender aquilo que ela tende a passar, mesmo que você já conheça aquela mensagem. Em vez de você falar, não, eu já sei, escute, preste atenção, entregue a sua paciência, sua atenção a ela e deixe que ela fale, porque se você se coloca como inferior, você tem algo a aprender. Você tem que ser um eterno aprendiz do Evangelho, para você nunca ficar soberbo, de nariz empinado, achando que você é melhor do que os outros, e cair para esses pecados da soberba, da vaidade, do egocentrismo, de olhar só para si, de achar que sempre está certo, nunca errar, e acabar se esquecendo de olhar seus defeitos, seus erros, seus pecados. Você acaba esquecendo de si mesmo e acaba sempre olhando só o próximo que tem defeito, só o próximo que está errado. Eu nunca tenho que rever minhas atitudes, só o próximo. E aí eu fico julgando, eu nunca me julgo, nunca olho para dentro de mim mesmo. Então temos que ter humildade de abrirmos mão de quem nós somos, independente do que nós somos. Se somos milionários, se somos ricos, se somos
donos de empresa, empresário, profissional, professor, doutor. Cara, abra mão disso e escute o próximo como um aprendiz, porque você pode ter algo a aprender. Escute o próximo, coloque o próximo como superior e escute o que ele tem a dizer. Se coloque no cargo de aprendiz por um momento e escute, porque você pode aprender com ele. Você pode até mudar de opinião, você pode até fortificar e fortalecer a sua fé, porque você parou para poder escutar quem você considerava inferior. E não era inferior, só tinha um cargo diferente. Você teve mais tempo, teve uma outra oportunidade, você gastou mais tempo em certo tipo de coisa, se formou, ficou milionário, ganhou dinheiro, virou professor. Mas essa pessoa não deixa de ter uma caminhada também, ela não deixa de ter o caminho dela que ela trilhou. E não é porque ela não teve os mesmos resultados que o seu que ela não pode ensinar algo. Então se coloque como servo sempre, se coloque sempre a serviço. Aí precisa escutar, entregue sempre atenção. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, não devemos fazer as coisas esperando escutar algo. Eu não posso fingir ser inferior ou me colocar como inferior ou realmente ser inferior querendo receber um elogio de ser humilde por isso. Eu tenho que fazer isso porque eu me conheço. Eu tenho que fazer isso por mim mesmo, para que eu exerça essa humildade para sempre estar aprendendo, porque aquele que se coloca como superior, como verdadeiro, como maior, ele nunca tem nada a aprender. Não tem nada a aprender. Ele está sempre olhando com um olhar de soberba, um olhar de eu sou melhor do que você, eu sei mais que você, então não vou disputar nunca. Então você perde a capacidade de aprender quando você se coloca assim. Então não faça as coisas esperando elogio, faça porque isso é bom para você, porque é uma das características de um cristão: escutar, dar atenção, ser misericordioso, se colocar abaixo, porque temos que buscar ser servos como Jesus Cristo foi servo. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, qual que era o modo de pensar de Cristo Jesus? O que é que Cristo Jesus abriu mão? Cristo Jesus virou servo, Cristo Jesus abriu mão, Cristo Jesus se colocou inferior, se colocou como inferior, se colocou, e aí? Vamos ver aqui agora o que isso fala. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, olha a humildade de Cristo Jesus. Sabe o que é ser igual a Deus, de ter a mesma natureza de Deus? E mesmo se você abrir mão de tudo isso para poder vir se entregar e morrer na cruz, porque tem algo maior a ser feito, você ser humilde ao nível de, cara, eu sou igual ao Todo-Poderoso, eu sou Todo-Poderoso, eu faço parte dele, tenho a mesma natureza dele, eu sou filho do Altíssimo, eu sou Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Eu vou abrir mão disso, para alguns que falam que Jesus Cristo não tem livre-arbítrio, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus. Então ele foi humilde por obedecer a Deus. Como que ele não tem livre-arbítrio? Se ele foi humilde por obedecer a Deus, então ele não tinha obrigatoriedade de obedecer a Deus, ele poderia escolher não obedecer, e mesmo assim ele escolheu obedecer, e por isso ele foi exaltado. Ele foi humilde e obedeceu a Deus. Você, quando você peca aí, quando você faz aquilo que é errado, você tem dois caminhos:
o de escapar, de ser tentado e vencer o pecado. Resistireis o diabo e o diabo fugirá de vós. De resistir e vencer o pecado. E tem o de cair e sofrer. Não é isso? Sempre há dois caminhos. Cristo Jesus, mestre fiel, o Messias ungido, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, Deus unigênito, aquele que abriu mão de tudo aquilo que já tinha nos céus, tudo aquilo que já era, e assumiu a natureza de homem, de servo, para vir na terra nos servir, para vir na terra nos ajudar, para vir na terra nos salvar, nos justificar, perdoar nossos pecados, curar, fazer mancos andarem, curar doenças, ajudar necessitados, servir, entregar-se, explicar, ensinar e mostrar como que deve ser vivido. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, tentando fugir, né? E no final eles comemoraram, porque eles sabiam que só sobreviveram no deserto porque Deus os salvou. Ele é o único salvador, que Ele os livrou. Jesus Cristo faz a mesma coisa, só que Ele fica 40 dias no deserto. E Ele resiste ao diabo diretamente no deserto e vence. Ele passou 40 dias sendo tentado pelo próprio diabo e venceu. Não se colocando como superior, mas ainda no seu cargo de homem, como servo, sendo tentado. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, sofreu tentações, sofreu no deserto, cara. Passou por aquilo que nós passamos todos os dias, mas venceu, porque Ele é santo. Ele obedece ao Pai 100%, sem errar, sem hesitar. Ele crê. Ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Ele aceitou aquilo que tinha que ser feito, foi na cruz, morreu por nós. Não descumpriu como homem nenhuma ordem do Pai. Serviu verdadeiramente a Deus. E assim devemos ser. Obedecermos aos mandamentos de Jesus Cristo que Ele nos deixou, amarmos a Jesus Cristo e cumprirmos aos mandamentos dEle, nos entregarmos, sermos verdadeiros, servirmos verdadeiramente, sermos servos. Mesmo tentados, venceremos o pecado se estivermos com Deus, com Jesus Cristo, o exaltado, o nome que é sobre todo nome. Se estivermos junto dele, temos a capacidade de vencer o diabo, de vencer os pecados, de vencer todos os dias da nossa vida, de batalhar essas batalhas difíceis que temos no dia a dia e vencer, porque estamos com Cristo, aquele que já venceu todos os principados e potestades, aquele que já cumpriu, já venceu a guerra. Ele já venceu, Ele já pagou pelos nossos pecados, Ele já nos justificou, Ele já nos salvou. Aquele que crer será salvo e receberá a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. Ele já cumpriu, já está feito, já está consumado. Ele sofreu a ira do Pai sobre Ele para nos salvar, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. E hoje, se eu entrego meu coração a Jesus verdadeiramente, se eu me ajoelho e falo: eu lhe aceito como meu Senhor e Salvador, eu creio que Jesus Cristo, eu creio que o Pai lhe ressuscitou, eu creio verdadeiramente, eu quero invocar o seu nome para que esse nome me salve. Jesus Cristo, meu Salvador, eu te aceito como Senhor e Salvador. Salve-me, Jesus, salve, tenha misericórdia da minha pobre alma, tenha misericórdia, Senhor. Eu sou um pecador imundo, eu erro todos os dias, mas eu quero que o Senhor esteja comigo verdadeiramente, e que eu te aceite verdadeiramente, que eu aceite a mensagem que é pregada, que eu creia verdadeiramente e que Deus me aceita por causa de você, Jesus, que me tornou descendente da família de Abraão. E que agora, morrendo crendo em tua promessa, morrendo crendo em tudo aquilo que o Senhor diz, morrendo crendo em você, Senhor Jesus, eu recebo a vida eterna que o Senhor prometeu. Então, Jesus Cristo abriu mão de ser igual a Deus e veio como servo nessa terra, nos servir, nos ajudar, nos salvar, nos justificar, nos perdoar. E que o Pai seja louvado, em nome de Jesus, que é o nosso Senhor, para a glória da Trindade Santa. Que o Espírito Santo habite em nós, para que nós, através do Espírito Santo, estejamos conseguindo vencer pecados. O Espírito do próprio Cristo habita em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do ungido, o Espírito do Filho do Altíssimo, que Ele habite em nós, e através desse Espírito
Ele nos salve, Ele nos justifique, Ele nos santifique, Ele nos coloque no caminho correto todos os dias, para que não sejamos tentados e caiamos em pecados, para que sejamos tentados e resistiremos a esse pecado, vencendo o diabo. Sendo tentado, quando você resiste, você vence o diabo e o diabo foge de você. Então temos que ser fortes, temos que buscar nos justificar, pedir sabedoria, conhecimento e pedir que o Espírito Santo nos coloque de pé todos os dias com vontade e com conexão direta todos os dias com Deus. Que Ele esteja todos os dias em nós, habitando em nós, para que todos os dias nós estejamos em comunhão com Deus, estejamos conectados, não esquecemos, para nós não esquecermos que Deus está conosco todo santo dia, assim como Ele esteve com o povo de Israel no deserto, e assim como Ele esteve com Jesus no deserto. Que Ele não nos abandone, nos dê força para vencermos essas adversidades e tentações que temos todos os dias. Vocês sabem. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Então, o próprio Deus que faz com que os nossos pensamentos não se voltem e não vão para o campo oposto, para que os pensamentos não virem pensamentos contra Deus e sejam sempre pensamentos a favor de Deus. Porque se nós não somos tentados é porque Deus nos livra todos os dias dessas tentações. Mas se nós somos tentados, a nossa fé está sendo colocada em prática. Esse é o momento de provar que temos realmente fé na palavra de Deus e temos que resistir a esse pecado. E é difícil, eu sei, mas temos que lutar até o fim. Não tem o caminho de desistência, não existe isso para aquele que crê. Só tem um caminho, lutar até o final. Na luta contra o pecado, nós não fomos até a parte pior, que é a morte, que é até onde vamos lutar. E se morrermos crendo, seremos salvos. Então temos que renunciar todos os dias. Temos que abrir mão dos nossos pecados, temos que entender e aceitar que somos pecadores, somos mentirosos, somos cobiçadores. Tem vezes que você não percebe, mas você pode estar idolatrando algo. Então temos que abrir mão desses pecados, olhar para dentro de nós mesmos todos os dias e pedirmos perdão. Pedimos misericórdia sobre nós. Que Deus seja misericordioso e nos mostre esse pecado. Porque se é Ele que combate, se as nossas ações são guiadas por Deus, porque o Espírito Santo, nosso santificador, é quem guia nossas ações corretas para que cumpramos aquilo que Deus colocou na lei para que fosse cumprido. Se é o Espírito Santo que coloca no nosso coração aquilo que tem que ser feito de maneira correta, é só Ele, é só Deus que poder nos salvar. Não tem jeito. Ele é o nosso único Salvador, só há um Salvador. E Ele é Deus. Uma parte importante, porque muitas vezes a pessoa vem aqui nos vídeos e ela sente uma presença boa, ela aprende, ela escuta, só que sai daqui, ela já começa a prática de pecados ou ela vai para outro mundo. Rapaziada, quando vocês saem, quando vocês estão ausentes dos seus irmãos, quando vocês estão longe daqueles que pregam o Evangelho, quando vocês estão longe da presença de Deus, aí que vocês devem ser obedientes, devem buscar ainda mais a presença de Deus em oração, buscar ainda mais a presença de Deus em sua completude. Tipo assim, vocês têm que estar todos os dias em oração, agradecendo, estarem conectados. Se eu acordei hoje e eu tô, cara, parece que Deus nem existe para mim, porque eu me esqueci dele, como se ele fosse algo fictício, fosse um filme. Mas não é. Eu tenho que acordar meu dia entendendo que Ele existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é Deus vivo. Então eu tenho que já acordar o dia agradecendo, pedindo a presença dEle nesse dia da minha vida. E dormir, quando for dormir também, ou terminar o dia com oração, pedindo a presença dEle mais um dia e agradecendo por esse dia que eu tive, e os livramentos, e como misericordioso Ele foi comigo, porque eu não tive tentações, porque eu não fui tentado, e porque minhas ações foram boas, não à minha vista, mas à vista de Deus. Porque eu agi de maneira correta. Se eu fiz algo que era bom, é porque Deus fez com que eu fizesse. Não foi por conta própria minha, foi porque Ele fez com que eu agisse assim. Porque continue trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês.
pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então nossas ações, nossos frutos que nós damos, esses frutos são a evidência de que Deus está agindo em nós, para mudarmos, para nascermos de novo, para se mostrar presente. Nossas ações e pensamentos. Como é que são os pensamentos? Como estão suas ações? Lembre-se que uma fé morta, uma fé sem obras é uma fé morta. Então as obras são importantes para evidenciar a sua fé, para mostrar se você realmente tem fé. Mas é óbvio que você vai começar a fazer obra agora para tentar evidenciar uma fé que não existe. Você vai deixar que essa fé evidencie por ela própria, através de obras. Essas obras vão evidenciar a sua fé porque você obras feitas não porque você quer mostrar que você tem fé, mas vão ser obras feitas porque você tem amor a Deus, porque você tem fé verdadeira em Deus. Você não quer só aparentar, você quer ser. Você não quer só fingir estar seguindo o caminho, você quer estar no caminho verdadeiro. Você não quer só pensar estar na verdade, você quer a verdade. Então, pois Deus está agindo em nós através de nossas ações e pensamentos. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Então façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Então as nossas vidas evidenciam a Deus, as nossas ações evidenciam a Deus. Então tome cuidado, rapaz, porque se nós somos cristãos, nossas ações têm que evidenciar isso, porque Deus está agindo em nós. Então cara, você tem uma responsabilidade, você tem que ter uma disciplina. Tem que honrar aquele que você segue, se você realmente ama ele. Isso é um conselho para mim também, para todos nós. Somos pecadores, somos falhos. Muitas vezes nos pegamos, errando em erros. E queremos mudar, não queremos ser assim, não queremos continuar nesse caminho. Queremos estar agindo da maneira correta e pensando da maneira correta, com certeza. E temos que mudar o mais rápido possível, porque ele é paciente, misericordioso, e está dando tempo ele está dando tempo para aqueles que estão prestes a se converter, se convertam, e está dando tempo para aqueles que saíram do caminho da verdade, para que se voltem para o caminho da verdade. Para você que foi um dia muito cristão, teve muita fé, seguiu verdadeiramente, se afastou, ele está sendo paciente, por isso que ele não voltou. Ele está dando tempo para que você volte para o caminho da verdade e você se arrependa. Você sabe o que eu estou falando contigo, você sabe que essas coisas aconteceram, você acabou se afastando por algum motivo, começou a viver para o mundo, teve algum desentendimento com alguma pessoa da igreja, acabou se afastando, mas você esquece que a igreja é o corpo de Cristo, é a união dos irmãos. Então, acima de tudo, aquele que não mente para você, aquele que não peca contra você, aquele que nunca vai te enganar, que nunca vai mudar, que vai ser sempre o mesmo, que você pode crer, é Jesus Cristo, porque ele não muda, aquilo que ele fala é para sempre, é eterno, o caráter dele não muda, a personalidade dele não muda, ele é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Então pode confiar nele, tenha fé, aquilo que tem de acontecer, vai ser cumprido, é questão de tempo. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Em nome de Jesus, amém. Palavra do Senhor, rapaziada. Palavra de salvação. Creiam na mensagem, aceitem a Deus verdadeiramente e
Vivam o Evangelho na sua vida, na prática. Não é só escutar, não é só repetir, é viver, é ser luz, é ser como uma estrela que brilha no céu. E para isso temos que viver o Evangelho, temos que viver aquilo que é pregado. Não temos que só passar e nem jogar uma emoção, temos que ser essa emoção, temos que ser essa luz. Não adianta só jogar a luz, temos que ser essa luz, porque somos cristãos e representamos a Cristo aqui nessa terra. Devemos ser luz, assim como Cristo foi. Tamo junto? Minha honra, é nóis.